Olá pessoal, vamos dar início à live de hoje. Eu estou acompanhada da minha colega Flávia, nós somos da Coordenação Nacional de Saúde Bucal e vamos falar um pouquinho sobre a publicação do livro Saúde Bucal no SUS. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Flávia, assim como a Sumaia falou, e a gente vai falar hoje, sobre o livro. Ele está dividido em 8 capítulos e ele está disponível no portal do Departamento de Atenção Básica. Se vocês quiserem, vocês já podem ir acessando, mandando as suas dúvidas para a gente responder aqui na nossa live, tá bom? É importante a gente colocar que o livro é uma consolidação do caderno número 17 do Manual de Especialidades da Odontologia, junto com as atualizações que já aconteceram. Essas publicações elas já estão um pouco antigas e aí nós criamos o livro para poder atualizar e ele está servindo de suporte para o processo de trabalho, tanto na atenção básica como na atenção especializada através dos centros de especialidades odontológicas. É importante falar, Sumaia, que esse livro ele foi construído por professores, por uma equipe técnica muito boa, Então a gente tentou aliar a teoria e a prática nas gestões, no serviço, na organização do trabalho, para mudar e ampliar a nossa cobertura de saúde bucal. Exatamente, Flávia. A gente teve um trabalho árduo de praticamente 2 anos, mas já aproveitando, a gente quer agradecer a colaboração de todas as pessoas envolvidas na publicação desse material para auxiliar o trabalho das equipes. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. A gente separou alguns temas que a gente considerou nesse momento adequado. Isso. Então a gente separou um tema que eu acho que é primordial para falar, que é a atenção básica, nessa primeira live, que a gente vai dividir em várias outras lives, para tentar detalhar bem esse livro que está realmente muito rico. Então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho da atenção básica, focando em rede de atenção à saúde. Caso vocês queiram sugerir algum capítulo para a gente comentar na próxima live, a nossa próxima live a princípio está marcada para o dia 21 de fevereiro, mas aí a gente avisa vocês e sugiram o assunto que a gente debate aqui em equipe para ver se consegue discutir. Flávia, a gente tinha uma carência muito grande de um material que pudesse dar suporte para o trabalho das equipes, O livro ele foi pensado com esse propósito, para os profissionais poderem estar organizando a agenda de trabalho, o fluxo de atendimento, conhecendo melhor o território, deixando mais próximo também. Isso mesmo. Então, para isso, Sumaia, a gente, falando de rede de atenção à saúde, a gente começa a pensar em organização do processo de trabalho. O livro, ele traz que as redes de atenção à saúde, elas agora são formadas de forma poliárquicas, Então, os níveis de atenção, os pontos de apoio, os pontos de atenção à saúde, eles não são considerados um melhor que o outro, Eles se conversam, eles se correlacionam a todo tempo, tentando trazer a integralidade para esse usuário do Sistema Único de Saúde. Isso. Então, o que esse usuário, o que o profissional que está lá na ponta, ele pode pensar assim, para atender esse usuário? A gente pode falar também sobre ele conhecer esse usuário. Qual é esse usuário que chega ali para essa unidade básica de saúde, E o importante é que a equipe que vai receber esse usuário esteja preparada para acolher, para fazer o primeiro atendimento, para fazer um bom diagnóstico, uma boa triagem e poder acompanhar esse usuário na forma integral, tanto com os trabalhos de saúde bucal, como inserir ele em outras equipes, nas equipes da Estratégia de Saúde da Família, nas equipes de NASF, enfim. A gente tem uma gama de frentes que a saúde bucal pode estar interagindo, E que é importante para a saúde do paciente, do usuário, estar em dia. Isso mesmo. Bom você ter tocado nesse assunto, Sumaia, porque essa
esses vários serviços que a Unidade Básica de Saúde oferece para esse cidadão, para esse usuário, ela tem que estar totalmente entrelaçada, né? Então, essa equipe de saúde bucal, que é vinculada à estratégia de saúde da família, ela tem que pensar no território desse usuário, né? Então, quais são as necessidades desse usuário no território? Quais são as principais demandas? O que eu, enquanto equipe de saúde bucal, enquanto eu, estratégia de saúde da família, eu tenho que oferecer para esse usuário, para esse território que é vivo, né? Está realmente em constante mudança. E o que também a gente precisa entender é que a equipe profissional de saúde bucal, ele pode estar interagindo com a população. Não somente o atendimento clínico dentro de 4 paredes. O profissional, junto com o seu técnico, com o seu auxiliar, ele pode estar fazendo visitas, conhecendo as escolas, as necessidades, né, que a população tem, para estar também promovendo e prevenindo a saúde. O livro traz algumas questões, Maia, sobre pontos de atenção à saúde, né? Então, esse profissional, ele muito tempo ele ficou realmente vinculado somente a uma estrutura física, né, da cadeira odontológica. E hoje em dia a gente vê que não, ele realmente atende em escolas, em creches, atende em atendimento domiciliar, né? Então, esses pontos de atenção à saúde, o gestor ele tem que entender também para pensar nas necessidades do território e pensar quais são as principais organizações que a equipe deve fazer para atender esse usuário. Isso, exatamente. Conhecendo a necessidade do território, o profissional consegue caminhar muito mais fácil com a sua agenda de trabalho. Através de atividades coletivas, o tratamento diferenciado, né, de cada paciente, necessidade. Então, a gente tem que focar em todas essas atividades que são a função das equipes de saúde bucal dentro da atenção básica. E aí você deve estar aí perguntando como que eu vou conhecer esse território, como que eu vou conhecer esse usuário. A gente tem algumas ferramentas, né, como o sistema de informação, a gente tem alguns levantamentos epidemiológicos, alguns municípios e estados, eles também possuem esse levantamento epidemiológico, então possuem também mapas de saúde, até mesmo relatórios anuais de gestões, né, gestões passadas, que esse profissional ele pode ter acesso a esses materiais para entender qual é esse território. Ele tem que, assim como já foi falado, ele tem que estar em constante discussão, né, em diálogo com a estratégia de saúde da família, com essa equipe dessa unidade básica de saúde, para conhecer esse mapeamento do território, para conhecer quais são os sistemas de informações e quais são as ferramentas que já existem e ele pode utilizar disso para conhecer aquele usuário. Exatamente. E aí é importante também, Sumaia, eu até ia me esquecendo de falar, ele tem essa estratégia de saúde da família, ela tem que se preocupar com o cadastramento desse usuário, né? Então, o profissional, ele tem que entender quais são as pessoas que existem, quais são as situações, por exemplo, às vezes tem uma gestante e a gente sabe que é importante ter esse atendimento odontológico para gestante, ter essa família, né, desse cadastramento vinculada à nossa unidade básica de saúde, oferecendo não somente aquela gestante, mas oferecendo para a criança, oferecendo para aquele homem, né, da casa, ou a avó, o vô, então aquelas famílias, né, independente de núcleo familiar, a gente tem que conhecer quais são essas famílias e através disso a gente, né, através do cadastramento dessas famílias, a gente também começa a entender qual é o nosso território. Falando no caso de gestantes, a gente também tem que lembrar das pessoas acamadas que não conseguem chegar até a unidade. Então a equipe ela tem que estar preparada para ir atender, prestar um serviço adequado para essa pessoa, para esse paciente, que também precisa, né? Isso mesmo. Por conta da dificuldade de locomoção, mas ele tem que ter o acesso à saúde. Então, nesse caso, a equipe ela tem condições de estar fazendo visita em conjunto com o ACS para poder ter uma saúde bucal em dia, né? Isso mesmo. E é bom, Sumaia, além disso, essa equipe ela está em constante atualização, né? Então, assim, a gente sabe da importância de uma educação permanente nessa equipe,
que através dessa pessoa, esse usuário que chega até a unidade básica de saúde, que a triagem, que a equipe multiprofissional realiza esse acolhimento. Então é bom que essa equipe que acolhe esse usuário, ela passe por uma educação permanente para entender, realize uma escuta qualificada para esse usuário, faça o levantamento das necessidades, saiba as principais queixas, né, daquele usuário, o que além disso, às vezes a pessoa chega com uma dor de cabeça e nem sempre é um remédio, às vezes é uma dor de dente, né? Então é bom que esses profissionais, essa equipe multiprofissional, ela entenda, passe por uma educação permanente constante, né, para entender quais são essas principais queixas. E estar preparado para quando houver essa demanda a gente poder fazer um bom acolhimento. Isso mesmo. A gente também, hoje o nosso foco está sendo, né, falar um pouquinho do processo de trabalho das equipes e a responsabilidade que essas equipes têm diante do território. Mas a gente também tem que falar um pouquinho da rede, que é ter uma referência e uma contra-referência quando for necessário, ter um lugar que a gente saiba, se for preciso, fazer um diagnóstico de um câncer de boca ou, né, de alguma ferida que o odontólogo tenha suas dúvidas quanto ao diagnóstico, sempre ter isso alinhado dentro da UBS e manter o contato. Se o município for um município pequeno, qual vai ser a referência que eu vou poder encaminhar para estar oferecendo um serviço de qualidade para o meu paciente? E além disso, Sumaia, é importante a gente saber, né, o livro ele traz muito bem isso, que além de ter esses pontos, eu preciso também ter essa contra-referência, né? Então a atenção básica a gente sabe que ela é a principal porta de entrada, uma importante porta de entrada para esse usuário. Então, é bom que esse profissional ele seja resolutivo nas suas ações, no seu serviço, né? Então, aquilo que eu estou referenciando, é importante que aquele que é referenciado, né, aquela equipe, aquela atenção especializada, vamos dizer assim, ela contra-referencie para que a gente garanta o cuidado, né, a continuidade desse cuidado para essa família, para esse usuário. Isso, que a gente não deixe de acompanhar. Isso. Porque ele não vai terminar no serviço especializado. A gente tendo o acompanhamento, consegue dar muito mais qualidade, tanto na saúde física como na saúde bucal. E é importante também a gente sempre falar que o profissional, às vezes, a gente reconhece que às vezes ele tem medo, né? Então, assim, ele pode referenciar por talvez ele não saber, mas a gente possui algumas ferramentas, né? Para que ele se sinta, vamos dizer assim, empoderado de realizar aquele atendimento e resolver aquela situação sem precisar de referenciamento para isso, né? A gente tem, falando de referência e de apoio, hoje a gente disponibiliza o Telesaúde, que é uma consultoria para os profissionais, quando tiverem dúvida referente a diagnóstico, auxílio, então vocês podem estar acionando. E a gente aqui do próprio Ministério, né, Flávia? Isso é importante dizer também que ele é 0800, né? Então ele é gratuito, essa ligação vai ser gratuita. Então é uma ferramenta também que a gente disponibiliza para esse profissional, né? Para realmente ajudar nesse diagnóstico. Isso. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Como você já falou, Flávia, o livro está publicado na Biblioteca Virtual do DAB, ele é de livre acesso, todo mundo pode entrar, baixar, imprimir, né, para a gente poder melhorar o atendimento e o processo das equipes de saúde bucal. Isso é importante dizer até que ele pode ser baixado, isso mesmo, e ele pode ser levado para a unidade básica de saúde, para o seu CEL, para ser o ponto ali de apoio de lotação, né, de trabalho. Então pode ser discutido com a equipe esse material, né? Então é uma coisa assim mais fácil, né, de discutir com a equipe, de ler, de se apropriar desse tema mesmo. Isso mesmo. Próximo tema? Tem próximo tema? Vamos lá para o próximo tema, gente. A gente já estava falando da questão de conhecer a realidade do território, que isso é, acho que um dos pontos principais, né, Flávia?
Mas também o livro ele fala de várias coisas, desde as principais doenças que são encontradas na boca. A gente tem também a questão de estruturar uma agenda para o paciente poder ter um melhor atendimento, questão de demanda espontânea, de urgência e emergência. Tudo isso a gente tenta colocar no livro para melhorar o atendimento e o processo de trabalho do profissional. Isso. É importante a gente frisar aqui que a unidade básica de saúde ela deve se preocupar com a organização da agenda dela, né? Então deve ter as demandas programadas, que é aquele usuário que já programou, que já foi lá, já agendou uma consulta programada para aquele dia, mas também chegam as demandas espontâneas, né? Então aquela equipe ela tem que estar preparada não somente para atender essa demanda programada, mas também aquilo que chega de emergência para ela, né? Então esse profissional, essa gestão tem que estar cuidadoso a isso, né? Atento, né? Isso, tem que estar atento a essa questão de organização da agenda, né? Mas é importante, antes de organizar a agenda, a gente também entender, Sumaia, que existem as formas de acesso. É bom que a gestão, a equipe de saúde bucal, né, a própria estratégia de saúde da família, ela entenda quais são as estratégias de formas de acesso àquele usuário, né? Às vezes a gente pensa, mas hoje não tenho demanda nenhuma, não tenho demanda espontânea, que eu acredito que seja difícil, mas vamos supor que seja assim, que hoje eu não tenho demanda programada, não tenho nenhuma demanda, mas será que é isso? Ou será que aquele usuário que está precisando, ele não está tendo formas de acesso àquele serviço? Né? Então, o que eu, enquanto profissional, eu posso facilitar aquele acesso? Então, a gente sabe, a gente tem algumas formas de apoio daquele município, daquela gestão municipal, por exemplo. É um transporte que eu posso oferecer aos meus usuários, aquela minha localidade. Né? Então, algumas facilidades que eu entendendo vulnerabilidade, que eu entendendo qual é a realidade socioeconômica, a realidade cultural daquele meu município, eu posso facilitar as formas de acesso, né? Que não basta que eu ofereça alguns serviços, sendo que eu não tenho aquele usuário que chega ali. Então eu preciso entender por que aquele usuário não está chegando. E por que aquele usuário que chegou, ele não está tendo continuidade no atendimento dele, né? Então, eu preciso entender daquele paciente que chega, daquele usuário que chega, a forma que eu vou acolhê-lo, né? Quais são esses profissionais que vão acolher, e nisso é importante a gente frisar também que esse profissional de saúde bucal, ele pode participar também desse acolhimento, né? Desse acolhimento dessa pessoa que chega, ele pode fazer essa classificação de necessidades de saúde com esse usuário também, né? Então, a partir disso, eu entendendo a necessidade daquele usuário, entendendo qual é a queixa daquele usuário, qual é o mínimo de garantia que aquilo que aquele usuário está me passando, eu vou ter uma segurança naquilo, né? Ou seja, eu preciso não somente escutar de forma qualificada, mas também garantir que aquele espaço está sendo, vamos dizer assim, seguro para que ele fale aquilo que ele está sentindo, né? Às vezes por vergonha, às vezes por medo, enfim. Né? Às vezes a pessoa, a gente quantas vezes escutou, né, Sumaia, que eu tenho, alguma pessoa pode ter medo de dentista, né? E às vezes aquele que procura o dentista, ele pode estar estigmatizado, né? Ele pode ter um preconceito, né, com ele mesmo, ou algum preconceito que outra pessoa, né, gerou e isso impôs para que ele não procurasse, ou aquele que procura o dentista é porque não tem higiene, não é bem assim, a gente sabe, né, disso. Então, é preciso a gente entender todos esses estigmas que existem por trás da saúde bucal, a falta de priorização. Então, aquele usuário que chega, a gente tem que acolhê-lo, a gente tem que entender as necessidades dele e a gente tem que procurar dar resolutividade para aquela queixa dele. Flávia, um dos pontos também que a gente precisa focar é sobre os sistemas de informação, que são super importantes para a equipe, ver como que ela está produzindo, se o recurso está chegando direitinho e também para evitar de perder o recurso, né? Que isso a gente bate muito na tecla, que por falta de conhecimento dos profissionais, muitas vezes esse recurso acaba deixando de ser repassado, porque o Ministério ele tem função de monitorar, e a monitoração se dá para poder
ocorrer a transferência do recurso ao município. Isso. Quais são os meios de sistemas de informação disponíveis para as equipes de saúde bucal? Então, hoje em dia a gente tem o ESUS, a estratégia ESUS, né, que os municípios que não tenham sistemas próprios, mas também que tenham sistemas próprios, eles podem preencher as informações ali, né, são várias as informações e elas depois se consolidam em forma de relatório, né? Então, aquele profissional, aquela gestão, ela pode se apropriar daquilo que ele está colocando ali, né? Que é isso que você falou, não basta que eu preencha aquelas informações, envie os procedimentos, né, para que eu garanta o meu recurso. Mas é importante entender aquilo que eu estou preenchendo também, né? Prestar atenção naquilo que está sendo preenchido, né? E aí a gente está o tempo inteiro tocando nessa tecla de necessidade de usuário, né? Então, qual é a necessidade maior do meu território, né? Se o meu território está com uma grande demanda de alguma coisa, o que eu posso fazer para minimizar essas demandas, né? Então, esses relatórios, eles vão ser... a pessoa pode se apropriar, o profissional pode se apropriar desse relatório para justamente ter ferramentas que viabilizam maiores ofertas, melhores resultados, né, dessas ações. E é um meio também de a gente poder monitorar a necessidade da população, ver qual está sendo os focos de atendimento, o que é que a gente está fazendo mais. Ele auxilia também na construção da agenda, né? Em questão de tempo de trabalho, quanto tempo eu estou levando para fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma restauração. Então, são meios que auxiliam o processo de trabalho e que têm o intuito de melhorar os atendimentos e o fluxo de trabalho dessas equipes. Isso mesmo. E até nessa questão a gente pode também entender eu posso atrelar, né? Eu posso correlacionar aquilo que eu estou atendendo com a minha fila de espera. Então, será que aquilo que eu estou atendendo está minimizando a fila de espera de uma determinada especialidade ou de um determinado procedimento, né? Será que aquilo que eu estou realizando vai minimizar o impacto de agravos de saúde bucal lá na frente? Será que aquela pessoa que está sendo atendida lá, ela está tendo a devida promoção, a prevenção, a recuperação da sua saúde, para que lá na frente ela não precisa, por exemplo, usar uma prótese dentária? Será que aquele dente está sendo recuperado? Será que aquela saúde bucal, ela está sendo restabelecida para que lá na frente esse usuário não tenha algum prejuízo? Né? Então, esse relatório, esses sistemas de informações, eles servem também para isso, para ajudar, para apoiar esses profissionais, essa gestão nessas questões também. Isso mesmo. Meninas, só fazer um adendo. O Solimar, ele disse aqui que temos milhares de equipes de saúde, sempre profissionais com dúvidas. Está aqui uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre o assunto direto da fonte. Ele está falando que tem poucas pessoas online. De verdade, tem poucas pessoas. A gente sabe também que tem a diferença do fuso horário, né? Mas deixa aqui o convite para essas pessoas ficarem atentas ao Facebook, que sempre tem informação da equipe de saúde bucal, que quem não está inscrito no e-gestor, procurar o e-gestor para receber as informações de vocês, que tem um informativo, sempre que tem novidade a gente está soltando por lá. Então fica o momento para vocês convidarem essas pessoas. Isso mesmo. A gente tem dado muito foco nessa questão da internet, que é um meio que a gente tem fácil de estar atingindo todo mundo, né? Então a gente tem tentado fazer publicações mensalmente. Nós temos um informativo que é encaminhado para todos os estados com as novidades, com o que está acontecendo a nível federal sobre a saúde bucal. Também temos, através do e-gestor, um cadastro onde todo mundo pode enviar para estar recebendo todas as atualizações que a gente faz. Isso. Esse informativo, a Sumaia falou muito bem falado, mas é bom que as pessoas se apropriem desse informativo também, né? Esse cadastro no e-gestor, ele permite que vocês recebam esses informativos mensais, né? Então, esses informativos mensais a gente tem
um pouco mais de 1 ano que a gente está fazendo ele, né? E a gente também conta com a colaboração de vocês para nos enviar sugestões, para nos enviar notícias, para que a gente possa alimentar ele, né? E aí melhorar, vamos dizer assim, melhorar a saúde bucal, né? Compartilhar também, né? As experiências exitosas Isso. do território. Então a gente sempre está tentando dar foco nessas questões para publicizar, para outras equipes conhecerem, poder se envolver com as questões e pegar a atitude e levar para o seu próprio município. É bom porque aquele leitor, aquele profissional que está lendo, ele pode compartilhar uma experiência, né? Então aquilo que ele está compartilhando, uma outra pessoa pode ser influenciada por eles, né? Por essa experiência. Às vezes é uma ideia para aquela equipe, para uma organização nova de processo de trabalho. Certo. Então eu acho que era isso, Flávia. Lembrando vocês que na próxima quinta-feira a gente tem uma próxima live com um novo tema e dia 21 a gente volta para falar um pouquinho mais da nossa publicação. Se vocês tiverem sugestões de pautas ou assuntos, a gente está à disposição, é só comentar. E o vídeo ficará gravado aqui. Lembrando que o vídeo fica gravado e disponibilizado tanto no YouTube como na página do Facebook do Comunidade Departamento de Atenção Básica. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Até Tchau, mais. até mais. Tchau, tchau.